Leitura do livro de Miqueias, capítulo 1. Palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, presta atenção, ó terra, em tua plenitude, e seja o Senhor Jeová testemunha contra vós, o Senhor desde o tempo da sua santidade. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e descerá e andará sobre as alturas da terra. E os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão como a serra diante do fogo, como as águas que se precipitam em um abismo, tudo isso por causa da prevaricação de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso, farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, e farei rebolar as suas pedras no vale. E descobrirei os seus fundamentos, e todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todos os seus salários serão queimados pelo fogo, e de todos os seus ídolos eu farei uma assolação, porque do preço de sua prostituição os ajuntou, e em recompensa de prostitutas se envolverão. Por isso, lamentarei e uivarei, e andarei despojado e nu. Farei lamentação como de dragões e pranto como de avestruzes, porque a sua chaga é incurável, porque chegou até Judá e estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não o anuncieis em Gate, nem choreis muito. Revolve-te no pó em Bet-Leafra. Passa, ó moradora de Safir, como nudez vergonhosa. A moradora de Zaanã não saiu? O pranto de Betesel receberá de vós a sua morada? Porque a morada de Marote teve dor pelo bem, porque desceu o Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Ata os animais ligeiros ao carro, ó moradora de Laques. Esta foi o princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam as transgressões de Israel. Por isso darás presentes a Moresete, Gate, as casas de Axibe, serão uma mentira para os reis de Israel. Ainda te trarei um herdeiro, ó moradora de Maressa, chegará até Adulão a glória de Israel. Faze-te calva e tosquia-te por causa dos filhos das tuas delícias. Alarga a tua calva como a águia, porque de ti foram levados para o cativeiro. Miqueias capítulo 2. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão. E cobiçam campos e os arrebatam, e casas e as tomam, assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que um projeto, um mal contra esta geração, do qual não tirareis os vossos pescoços, e não andareis tão altivos, porque o tempo será mau naquele dia. Se levantará um pranto lastimoso, dizendo: nós estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo, ele a troca, como me despoja, tira os nossos campos e os reparte. Portanto, não terás tu na congregação do Senhor quem lance o cordel pela sorte. Não profetizeis os que profetizam, não profetizem deste modo, que se não apartará a vergonha, ó vós que sois chamados à casa de Jacó. Tem restringido o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? E não é assim que fazem bem as minhas palavras ao que anda retamente? Mas há pouco se levantou o meu povo, como um inimigo de sobre a vestidura. Tiraste a capa daqueles que passavam seguros, como homens que voltavam da guerra. Lançaste fora as mulheres do meu povo, da casa das suas delícias, dos seus meninos tiraste o meu louvor para sempre. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Se houver algum que siga o seu espírito de falsidade, mentindo e dizendo: eu te profetizarei acerca do vinho e da bebida forte. Será esse tal o profeta deste povo. Certamente te ajuntarei todo inteiro, ó Jacó. Certamente congregarei o restante de Israel. Poloeis todos juntos como ovelhas de Bosra, como o rebanho do meio do seu curral.
farão estrondo por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o arroteador, eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela, e o rei irá diante deles, e o Senhor à testa deles. Miqueias capítulo 3. Mas disse eu: ouvi agora, vós chefes de Jacó, e vós príncipes da casa de Israel, não é a vós que pertence saber o direito? A vós que aborreceis o bem, amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a sua carne de cima dos seus ossos, e que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela e como carne no meio de caldeirão? Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá, antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor contra os profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com os seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhes mete na boca preparem guerra. Portanto, se vos fará noite para que não haja profecia, e haverá trevas para que não haja adivinhação. E se porá o sol sobre eles, profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá. E os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Mas de certo eu sou cheio da força do Espírito do Senhor, e cheio de juízo e de ânimo, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouvi agora isto, vós chefes da casa de Jacó, e vós maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. Os seus chefes dão as sentenças por presentes, e os seus sacerdotes ensinam por interesse. Os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrado como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa em lugares altos de um bosque. Miqueias capítulo 4. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e correrão eles os povos, e irão muitas nações e dirão: vinde, e subamos ao monte do Senhor, e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e nós andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. E julgará entre muitos povos, e castigará poderosas nações até muito longe. E converterão as suas espadas, enxadas e lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira, debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andarão, cada um em um nome do seu Deus, mas nós andaremos no nome do Senhor nosso Deus, eternamente e para sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei a que cocheava e recolherei a que tinha expulsado e a que eu tinha maltratado. E da que cocheava farei a parte restante, e da que tinha sido arrojada para longe uma nação poderosa, e o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. E a ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, a ti virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. E agora, porque farás tão grande pranto? Não há em ti rei? Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti dor, como da que está de parto? Sofre dores e trabalhos, ó filha de Sião, como a que está perto de parto, porque agora sairás da cidade e morarás no campo, e virás até a Babilônia. Ali, porém, serás livrada, ali te remirá o Senhor da mão de teus inimigos. Agora se congregaram muitas nações contra ti, que dizem: seja profanada, e os olhos verão seus desejos sobre Sião. Mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu conselho, porque se ajuntou como gavelas em uma eira. Levanta-te e trilha, ó filha de Sião, porque eu farei de ferro a tua ponta e de cobre, e as tuas unhas esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho
será consagrado ao Senhor e a sua fazenda ao Senhor de toda a terra.